FPM, FPE, quantas vezes você já ouviu falar essas siglas e ficou sem entender o porquê delas serem tão importantes para os municípios, estados e, além disso, tão citadas por políticos e governantes? Não se preocupe, esse é o tema de hoje do Guia Fã F1. O Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal são parcelas das receitas federais arrecadadas pela União e repassadas aos estados, ao Distrito Federal e às cidades. São receitas provenientes da arrecadação de impostos, como o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Para estabelecer quanto cada prefeitura recebe, são consideradas a população de cada cidade, renda per capita de cada estado, ambas levadas e levantadas pelo IBGE. Quem dá mais detalhes sobre o FPM é o superintendente da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe, Gledson Oliveira. O Fundo de Participação dos Municípios ele é feito basicamente por dois tributos, do IPI e do Imposto de Renda. Como o Imposto de Renda houve, na verdade, uma alteração na sua isenção, passando da faixa de R$ 1.900 para R$ 2.100, então com isso houve uma queda de arrecadação. E além disso, nos meses de junho, julho e agosto, houveram também um grande pagamento da restituição do Imposto de Renda, causando com isso uma queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios de praticamente mais de 32% aos municípios. Tá, mas por que o FPM é tão importante? Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 7 em cada 10 municípios contam com ele para fechar as contas e manter serviços essenciais. Recentemente, prefeitos e governadores por todo o país expuseram uma queda nos repasses nos meses de julho e agosto. E em Sergipe não foi diferente. A maioria dos municípios sergipanos, mais de 60% dos municípios sergipanos, eles têm como base duas fontes de recurso, ICMS e o FPM. Então, com isso, gerou-se uma grave crise que os municípios estão enfrentando, Agora, o mês de setembro, na verdade, finaliza também já com uma queda significativa, com relação ao próprio setembro do ano passado. A gente já fecha o mês novamente com mais perda de recurso. Então, quando você tem, na verdade, desde o ano passado, aumento de salário, aumento de combustível, a própria inflação, e você não tem isso corrigido no Fundo de Participação dos Municípios. Em resposta, o governo federal anunciou que vai cobrir perdas do FPM e do FPE e garantir que nenhum município ou estado vai receber menos do que no ano passado. Quero comunicar aos prefeitos brasileiros que nós tomamos uma decisão no governo. E eu posso garantir a cada prefeito que ninguém receberá em 2023 menos FPM do que receberam em 2022. E o Congresso Nacional também se movimentou para auxiliar gestores. A deputada federal Catarina Feitosa fala sobre uma emenda de sua autoria que estende o socorro aos estados. Oi pessoal do Guia Fã F1, vim aqui hoje falar um pouco sobre o projeto de lei 136 e a emenda de minha autoria a esse projeto que faz com que os estados possam ter garantido o FPE no mesmo valor do ano passado. O nosso estado de Sergipe, só para vocês terem uma ideia, estava perdendo de FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, mais de 100 milhões nos últimos 3 meses. Então isso é muito grave. Por quê? Quando um estado ou quando um município, que também vinham perdendo os municípios, FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ele perde recurso, então os serviços que são prestados a nós, o serviço que é prestado à população fica prejudicado. Saúde, educação, transporte, infraestrutura, tudo isso fica prejudicado. Então nós resolvemos ingressar com essa emenda, fazer a propositura dessa emenda, fazendo com que os estados eles pudessem ter garantido o FPE pelo menos no mesmo valor do ano passado, do mesmo período do ano passado. Então essa sangria, ela estanca, o estado para de perder mês a mês e os municípios também, porque vão recuperar o seu FPM. E aí, deu para entender? O programa de hoje termina por aqui. Para saber mais sobre o tema e ficar informado sobre tudo o que acontece no estado, no país e no mundo, fique ligadinho aqui no Instagram, @portalfanf1 e no site fanf1.com.br. Até a próxima!